Eu ia mostrar esse meu lado, porque eu, né, como todo mundo já, quem conhece a minha história sabe, diversas entrevistas, eu comecei a ouvir música com os Beatles, e com o Caetano, e com o Gil, e com os Mutantes, sabe? Na minha casa era isso que tocava, né? A coleção dos Beatles foi o que me bateu, que me apavorou, e que eu quero ser músico, foi eles que me levaram para esse caminho. Daí eu conheci os Stones e tal, naquela era bem novinho, mas o fundo musical do meu dia a dia na minha casa era MPB. E que para mim é tão grandioso quanto, sabe? E eu nunca tive oportunidade de fazer isso dentro da Cachorro Grande, porque era uma banda... Dividir o espaço, Era uma banda ortodoxa, deles exatamente, era uma banda ortodoxa de rock, sabe? E talvez uma das bandas que eu mais sou fã nesse país, e desse século pra cá, talvez até no mundo, acho que a Cachorro Grande fez discos fantásticos. Eu amo, coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida. Mas eu não tinha espaço para mostrar o quanto eu gosto e quanto me influenciou a MPB. E quando eu escuto esse disco, incluindo toda essa parte espontânea, tu é um cara que sempre admirou e apreciou a galera da MPB, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico, Bethânia. E no Cachorro Grande era inviável de você integrar isso, né, essas influências. Né? Cara inteligente. E eu percebo nesse segundo disco. É outra barreira que quebrou, sabe? É esse o propósito mesmo que tu querias integrar, foi algo exatamente. Que surgiu naturalmente quando vê, pô, no disco, as minhas referências estão aí, cara. No disco Baixo Augusta, tá, antes da gente entrar na fase eletrônica ali, tem o Fantasma do Natal Passado, que é uma música que já mostrava o caminho para onde eu queria ir. Né? Mas ela é completamente solta do resto do disco, sabe? E era óbvio que quando eu tivesse a minha carreira solo, eu pensava nisso já há muito tempo, né? Mesmo se não tivesse acabado a banda, eu já estaria me aventurando, tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. É óbvio que a primeira oportunidade que eu tivesse, eu ia mostrar esse meu lado, porque eu, né, como todo mundo já, quem conhece a minha história sabe, diversas entrevistas, eu comecei a ouvir música com os Beatles, e com o Caetano, e com o Gil, e com os Mutantes, sabe? Na minha casa era isso que tocava, né? A coleção dos Beatles foi o que me bateu, que me apavorou, e que eu quero ser músico, foi eles que me levaram para esse caminho. Daí eu conheci os Stones e tal, naquela era bem novinho, mas o fundo musical do meu dia a dia na minha casa era MPB. E que para mim é tão grandioso quanto, sabe? E eu nunca tive oportunidade de fazer isso dentro da Cachorro Grande, porque era uma banda... Dividir o espaço, era uma né? banda ortodoxa, deles exatamente, era uma banda ortodoxa de rock, sabe? E talvez uma das bandas que eu mais sou fã nesse país, e desse século pra cá, talvez até no mundo, acho que a Cachorro Grande fez discos fantásticos. Eu amo, coisa que eu mais tenho orgulho na minha vida. Mas eu não tinha espaço para mostrar o quanto eu gosto e quanto me influenciou a MPB. Lembra do primeiro disco do Caetano que tu ouviu? Lembro muito bem, foi o Disco Branco de 69, que começa com Irene, que tem o Start False do Gil tocando violão. Eu quero ir, não, minha gente. É o anterior ao Trans, é o branco. Eu não sou daqui. Não, depois tem o London London, daí o Trans é. Eu não tenho nada, quero ver Irene rir, quero ver Irene dar sua risada. Aí lá tá o Lani Gordon tocando tocando guitarra, Wilson das Neves na bateria, Tuti Moreno no baixo, o Gil no violão. O Jades Macalé, né? O Jades Macalé, daí ele entra no Transa, no né? Transa, exatamente. Mas, cara, são músicas fantásticas, são discos fantásticos, né? E eu sinto o Transa em uma canção aqui, por exemplo, até de repente é uma viagem minha, tu pode me acrescentar, no próprio Eu Só Quero... Esse ano não teve carnaval,
Aquele solo de saxofone ali feito no órgão. Eu sinto muito o Clube da Esquina ali, trans. É aí que tá. Esse disco é muito influenciado pelo Clube da Esquina e pelo. Curiosamente, o Milton, tu falou, né, que começou a curtir tarde o Milton, né? E tem Cara, muito Milton aqui. O Milton é um outro cara, assim, que a obra toda dele, né, sempre esteve próximo de mim. Eu sou mineiro, saca? Eu nasci aqui no Sul, mas eu me mudei para Minas com 8 anos, voltei aqui para o Sul com 24. A minha vida, onde eu aprendi tudo de música, foi em Minas Gerais. E o Clube da Esquina, os discos do Milton, do Lô Borges, do Beto Guedes, é uma coisa que sempre teve presente. Só que todo mundo tinha esses discos, eu escutava muito na casa dos outros e não tinha os discos em casa, né? Tinha um que o outro que eu herdei do meu pai, ali o Minas, o Gerais, o Clube, os mais importantes. Mas há uns 8 anos atrás, num Natal, a minha esposa falou, poxa, gente, o que está faltando para nós aqui é uns Milton, né? A gente tem uns 5 ou 6 aqui. Não, é verdade, né? No outro dia, no início da outra semana, eu fui para o centro de São Paulo e comprei a coleção inteira e me tranquei. E daí o Milton me pegou. Me pegou mesmo, saca? E era bem quando o Cachorro Grande estava começando a ter os primeiros problemas e ele me mostrou o caminho, assim, sabe? Ó, tu pode ir por aqui. Há uma outra aqui direção. É bom, aqui é bonito, aqui... Olha o valor disso aqui, tá? O Milton me mostrou o caminho. Para mim, foi muito importante ele ter entrado na minha vida mesmo que tarde, assim, como conhecedor mesmo, né? De pegar os discos, eu fiquei no mínimo uns 8, 9 meses escutando só os discos dele na ordem, estudando a obra e vi como eu me identifico e como foi importante para mim, porque me mostrou o caminho para mim fazer meus discos solo. Isso para mim foi um direcionamento fundamental e determinante. Exatamente. Muito importante. E me deu força, me deu coragem para fazer isso, né? E é um disco corajoso, porque a gente está acostumado a ouvir você na linha Britpop, rock and roll, cena mod, um pouco eletrônica da Costa do Marfim, que é o meu preferido. É o meu preferido da Cachorro também, com certeza. O meu preferido. É o disco que mais tem a ver com o seu tempo. E sabe o que é engraçado? Costa do Marfim eu vi a primeira vez, foi um choque. Depois eu vi de novo. Cara, uma viagem maravilhosa. É um disco muito chapado. Eu amo aquele disco. É o meu preferido da Cachorro.